Olá a todos e a todas, o meu nome é Catarina e hoje trago-vos mais um diário cultural. O primeiro ponto de que quero falar hoje tem a ver com algo que já tinha referido em vídeos anteriores, que é opiniões sobre livros. De que forma é que nós podemos dar a nossa opinião, seja a conversar com outras pessoas, seja num blog, numa rede social, num caderno, sobre as obras que consumimos. E se formos leitores ávidos, falar sobre todos os livros que lemos com densidade, ou pelo menos escrever todos esses pensamentos num caderno, pode ser assustador e pode dificultar um bocadinho o nosso dia-a-dia. Se forem como eu e gostarem de deixar reflexões escritas, anotadas em cadernos sobre todos os livros que leem, ou pelo menos praticamente todos, obviamente que aqui a nossa tarefa é condensar ao máximo as informações, mas como é que podemos fazê-lo de forma prática? Então eu tenho um guia que eu sigo. A primeira coisa que eu faço quando abro uma entrada no meu caderno sobre um livro é responder à pergunta: o que é que me levou a ler este livro? Independentemente de ser ficção ou não ficção, há sempre um motivo. Porque alguém me recomendou, porque há um filme que vai sair, porque me apeteceu. Isso é logo a primeira coisa que eu escrevo. A segunda coisa é quando é que eu li, durante quanto tempo e onde. Houve algum sítio específico em que eu tenha lido o livro que eu quero marcar aqui, recordar? Por exemplo, estava de férias em algum lado, ou foi no trabalho, ou foi na escola. Passado uns anos, olhamos para trás e até temos memórias vagas de quando lemos o livro e depois confirmamos que esse período da nossa vida foi ou fantástico ou horrível e associamos àqueles livros. E às vezes isso até é um ponto de reflexão relevante, porque tantas vezes lemos obras e encaixamos-las num espaço ou num intervalo da nossa vida mais negativo. E achamos que, por extensão, aquele livro é menos bom ou é menos prazeroso. E quando fazemos este tipo de reflexão e percebemos ler este livro nesta fase mais difícil ou nesta fase mais feliz, percebemos que muitas vezes o nosso julgamento sobre as obras que consumimos é subjetivo, extremamente pessoal. A terceira coisa que faço é: não vale a pena, numa opinião de livros escrita num caderno, percorrer todos os pontos de análise. Por exemplo, as análises que eu faço para os meus vídeos não têm nada a ver com as análises que eu faço em opiniões no meu caderno. O ponto-chave da minha abordagem é: se eu não tiver muita paciência para pensar em termos complexos sobre a obra, eu simplesmente ponho uma citação de que gostei, uma reflexão sobre essa citação, outra reflexão e por aí fora. Se quiser aventurar-me um bocadinho mais por uma componente de análise extensa, eu não vou albergar todos os elementos. Eu escolho um ponto. Por exemplo, se nesse livro há um simbolismo específico de um pássaro que é mencionado, eu parto desse ponto e faço o chamado zoom out, não é? Afunilo nesse pássaro para depois trabalhar o resto da narrativa. Ou, por exemplo, há uma relação entre dois irmãos, ou a relação amorosa, ou, por exemplo, alguma temática literária relevante, como a opressão, ou a liberdade, ou a morte, ou o desejo. O que eu mais gosto de fazer é afunilar. De início, logo no início, pegando num foco muito, muito específico e a partir daí desenvolver os outros raciocínios. Porque senão torna-se tudo muito, muito, muito trabalhoso. Se vamos querer desenvolver sobre os personagens, sobre as temáticas, sobre os simbolismos, nunca mais saímos dali. E o intuito é que nós queremos fazer isto numa prática semanal, mensal e que não assuste. Outro ponto que adoro trabalhar quando faço uma opinião escrita é a questão da inter-relação com outras obras. Então há sempre um cantinho no final daquela opinião ou daquelas reflexões em que eu tento estabelecer, seja por comparação de semelhança, seja por contraste entre essa obra e outra qualquer. Então, se eu estiver a ler uma obra que se foca, por exemplo, numa descoberta do espaço, vamos imaginar que é ficção científica, normalmente tem a ver com o envolvimento humano no desconhecido, as relações humanas em cenários mais drásticos. Então depois penso: será que vi alguma série, algum filme, ouvi alguma música, tive até uma interação física com alguém, pessoal, que me faça refletir sobre isto, seja porque é semelhante, seja porque é diferente? E então dedico sempre uma parte para essa relação com o mundo, para que as obras também não fiquem completamente distanciadas do contexto material em que se inserem. Um último ponto, antes de terminar a opinião, é sempre perguntar-me o que é que permanece depois daquela leitura. O que é que vai ficar de resquício daquela leitura?
É algum sentimento, alguma sensação, alguma preocupação, alguma crítica? O que é que fica? O que é que perdurará no tempo depois de eu deixar aquele livro e arrumá-lo na estante? E até podemos deixar uma frase final que é: se esta opinião fosse toda apagada, eu quero deixar uma última frase forte, impactante, que dite aquilo que eu absorvi com aquela leitura. Portanto, isto é o panorama geral. Se estivermos a falar de não-ficção, eu acho que aqui a única coisa que nós vamos trocar é que nos livros de não-ficção muitas vezes há argumentos que são levantados e nós podemos dizer se já os conhecíamos, se concordamos ou não concordamos, se através desse argumento eu fui pesquisar mais. Portanto, os livros de não-ficção, acho que essa componente é importante, da reflexão crítica, perceber se já estávamos a par daquele assunto, se ficámos dúbios em relação àquela informação, esse tipo de vertentes mais analíticas. Também recomendo que façam algo que eu não pratico todas as vezes que estou a ler um livro, mas eu tenho um sistema de símbolos, como podem ver aqui no ecrã. Por exemplo, se estiver a ler e aparecer uma personagem a falar de luto, eu tenho um símbolo específico para luto. Se aparecer uma personagem a falar da natureza, eu tenho um símbolo específico da natureza, então vou colocando na margem, ou a lápis ou a caneta, como quiserem, do livro, e isso é uma ótima ferramenta prática para conseguirem detectar como é que as temáticas e os simbolismos percorrem os vários livros que leem. E às vezes até é interessante, porque se no intervalo de 6 meses tiverem lido, por exemplo, 2 livros, em que vocês colocaram muitas vezes o símbolo, vamos imaginar, da natureza, então podem depois refletir sobre como é que esses 2 livros abordam o natural no contexto humano. Por exemplo, os símbolos que eu tenho, para dar alguns exemplos, por exemplo, quando é trabalhada a ideia de tempo, a pessoa rememora muitos os tempos passados, a infância, tem outro símbolo, a memória no sentido de tristeza, nostalgia com uma carga mais negativa, a morte, ou, por exemplo, o desejo, ou a violência, ou o poder. Cada uma destas coisas tem um símbolo e depois vou, obviamente, detectando ao longo da leitura e colocando na margem. E já lá vamos aos livros de novo, agora para fazer aqui um intervalo temático, vamos aos filmes. Foi noite de Oscars no domingo passado, eu não vi todos os filmes, para o ano vou tentar fazer essa proeza, mas do que diz respeito a este ano, eu vi apenas 2. Vi Sinners, Os Pecadores e Hamnet. O meu preferido foi Sinners e é desse que eu quero falar hoje. É verdade que fui ver Hamnet ao cinema e chorei na parte final. É um filme que não me cativou do início ao fim, tal como o livro é um sólido 4 estrelas, mas é verdade que o Hamnet no final me apanhou com força, porque o simbolismo do poder da literatura e do poder da união através da arte, enfim, acho que dificilmente poderia ter sido feito com mais intensidade e mais perfeição. Falando agora do filme, para mim, enfim, que me causou um estrondo interno. Os Sinners, Os Pecadores. Este filme, eu quero já dar a nota que eu não me lembro de nomes de ninguém, não me lembro do nome nem sequer já do realizador, nem dos atores, sou terrível, vou colocar no ecrã, mas este filme, enfim, vai ficar comigo durante muito tempo. Quando eu terminei de ver o filme, eu fiz questão de tirar logo várias anotações para o meu caderno. Okay, isto é o meu caderno. Aqui foram as anotações que eu tirei, não todas, depois aquelas das margens foram coisas que eu adicionei após algumas leituras que eu fiz. E isto é algo que eu vos convido também sempre a fazer, que é, se gostarem mesmo de um filme, ou se não perceberem bem o que é que se passou naquele filme, vão à internet e pesquisem o nome do filme e escrevam análise. Se fizerem isto em inglês, terão ainda mais recursos para pesquisar, analysis, mas em português também está muito bem. E leiam alguns blogs de pessoas que se dedicam a falar sobre cinema. Esta humildade que é preciso ter às vezes quando analisamos certas obras de arte é importante, porque nós nunca conseguimos compreender a verdadeira totalidade daquilo que consumimos. Quanto aos Sinners, a primeira coisa que quero mencionar é que este filme é feito por pessoas negras maioritariamente, não só, já lá vamos, mas é virado para o trauma da escravatura nos Estados Unidos e o pós-escravatura, e como afinal não há escravatura, mas ainda há escravatura, porque, enfim, a abolição foi algo para pacificar juridicamente o país, mas era uma façada. Isto, nós temos 2 irmãos gêmeos que são claramente donos do crime naquela área,
Nós não sabemos bem o que é que eles fazem, sabemos que estamos numa comunidade afro-americana muito vulnerável e estes dois irmãos são bastante respeitados através da força. No contexto de poder e de opressão, a única forma que normalmente se tem, e haverá um vídeo no canal sobre isso daqui a uns tempos, a única forma que se tem de lidar com um sistema opressor é também recorrer às mesmas ferramentas de ataque. A primeira coisa que eu quero mencionar é o quão brilhante foi o realizador com a inserção dos indígenas. Os indígenas não são parte integrante principal do filme. Aparecem e depois desaparecem. E isto é, obviamente, uma crítica ao sistema. Os indígenas são altamente sábios. A sua conexão com a Terra é brutal e têm perspectivas das várias áreas científicas e humanas que nós não temos. E nós enquanto... Vou agora mencionar aqui o Ocidente e tudo o que é o que o Ocidente levou por arrasto. Considera sempre os indígenas como inferiores, como tendo conhecimentos que não são factos, não é? São teorias. E isto é interessante porquê? Porque nós temos, por um lado, aqui a Igreja Católica vista como hierarquicamente superior, elevada, como um antro de sabedoria, de orientação, e depois temos os indígenas como os deslocados, os malucos que dizem coisas aleatórias. Mas os indígenas provam-nos logo no início do filme de que são os mais sábios e os mais visionários. Outro aspecto aqui interessante, sem levantar muitas ondas, sem vos dizer muito, para quem não viu o filme, é que os colonizados podem tornar-se eventualmente colonizadores, basta que sejam minimamente parecidos aos que os colonizaram. E isto aparece aqui através de personagens, eu vou só mencionar aqui, da Irlanda. A Irlanda foi colonizada, foi oprimida pelos ingleses. Por exemplo, os irlandeses eram muito alicerçados em crenças até do paganismo e, enfim, mais místicas, consideradas mais, de novo, deslocadas. E os ingleses não só forçaram a religião católica como cristã, a Igreja Católica, como desconsideraram, desprezaram a sabedoria popular irlandesa. Isso também entra aqui, é um ponto, mas cuidado que os irlandeses são brancos, portanto, obviamente, em comparação com outros oprimidos, como não sendo brancos, poderá haver aqui, ou não, uma hierarquia. Outro fator importante tem a ver com as terceiras entidades no jogo da opressão. Nos Estados Unidos, as pessoas negras, de facto, foram escravizadas e o pós-abolicionismo não foi propriamente sedutor para os direitos humanos. E depois havia comunidades como as comunidades chinesas que faziam negócio muitas vezes nesses bairros periféricos estigmatizados e que, no fundo, até estabeleciam uma ponte entre um lado e outro, não que os brancos eugenistas que gostassem dos chineses, mas respeitavam-nos um pouco mais do que os afro-americanos. E, portanto, os chineses aqui neste filme, de novo, um trabalho extraordinário. Eu sei que houve consultoria de pessoas chinesas para este efeito, em termos históricos também, de perceber que são comunidades que trabalham essa terceira via e que acreditam que através de uma gradual limpeza da sua identidade cultural podem passar para o lado que oprime e podem tornar-se mais favoritos, mas sabemos que isso é uma libertação ilusória. E pegando esta ideia dos chineses tentarem negociar a sua libertação, perdendo a sua própria autonomia cultural, para se alicerçar a uma estrutura que também os oprime por extensão, temos também a ideia, como eu falei há pouco, da igreja. Uma das personagens principais é o Preacher Boy, se eu lembro o nome, Preacher Boy. É um rapaz que adora música. O pai é pastor. E o pai é uma daquelas pessoas que não compreende que é impossível que adotar a religião do opressor como uma tentativa de libertação do oprimido. Isso é um bocadinho difícil de acontecer. E, portanto, o Preacher Boy vê esta dimensão complicada da igreja a léguas e prefere a música. E o pai vê a música como algo ligado à boemia. O Preacher Boy sabe que não é isso, sabe que é a música que vai trazer a ancestralidade da cultura afro-americana e não a Igreja Católica que
foi auxiliar sempre dos regimes opressores brancos, principalmente na colonização e na escravatura. É muito interessante a conversação em torno desse mesmo aspecto, porque, principalmente, há outra personagem que é a Annie, que é uma mulher negra que não acredita nessa constituição institucional da crença e adere ao misticismo, ao folclore, ao espiritualismo que nós entendemos como das bruxas, das pessoas loucas. Só que esse misticismo da Annie, que contrasta com a instituição da Igreja Católica, é muito interessante porque, de novo, é visto como pouco factual, é visto como pouco sério, mas depois olhamos para a Igreja Católica e não vemos nada do que é apregoado como um facto, não é? Tudo tem a ver com crenças, tem a ver com suposições, e portanto vemos que os indígenas são desconsiderados nas suas crenças, vemos que a espiritualidade africana folclórica é desconsiderada nas suas crenças, porque na verdade o opressor conseguiu passar a mensagem muito bem limpa de que só há uma via certa para adquirir conhecimento religioso, que é através da Igreja Católica. E, portanto, vemos que a desconstrução que é feita no filme de ideais que são cegos, que são pouco instruídos, o realizador, de facto, apostou nessa vertente com força e eu adorei. Foi logo um dos pontos que me veio à cabeça mesmo enquanto estava a ver o filme. Outro fator que contrasta com este tipo de instituição predadora é a arte enquanto instrumento salvítico, a música. Este filme ganha o prémio também de melhor banda sonora. Convido-vos, se não viram o filme, pelo menos podem ir ouvir as músicas, são extraordinárias, são originais. E essa musicalidade é, como eu disse, um instrumento para a salvação, porque essa música que é produzida, que é cantada em grupo, em comunidade, é o que estabelece a ligação com o passado, com a ancestralidade, com aqueles que já não têm a voz, com aqueles que nunca a terão. E engraçado como é o expoente máximo da comunidade negra da igreja naquela comunidade que é o mais antagonista da música. Eu não quero, obviamente, dizer demais, quero só dizer duas coisas por fim. Primeira, se gostam da matéria filosófica do determinismo por oposição ao livre-arbítrio, ou seja, em que medida é que nós temos realmente verdadeira liberdade e de que forma ou não é que as nossas ações já não estão pré-determinadas e a nossa existência já não está condicionada por fatores incontroláveis, isso surge muito no filme também. Uma reflexão especificamente que eu adorei, que é: não há só um tipo de opressão, não há só um tipo de opressor. Há os opressores que querem apagar a história do oprimido e há os opressores que se querem apropriar da história do oprimido. Nós só consideramos o primeiro e vemos o segundo como algo que não existe realmente, mas temos de ter cuidado porque quando há um processo de antagonizar algum tipo de crenças, algum tipo de vestuário, algum tipo de música, o que seja, mas depois, anos mais tarde, isso torna-se moda, é preciso refletir sobre porque é que isso acontece. Será por respeito a essa cultura ou será por uma tentativa de apagamento? Porque ao haver uma apropriação desses mesmos elementos, eles deixam de ser daquela cultura e passam a ser da outra, e a outra pode não ter as melhores intenções. E pode ser uma performance ilusória, superficial. E quando se torna algo profundo e superficial, não dura muito. Essa mesma identidade será desprovida, destituída de significado. E, portanto, é um processo também de apagamento, mas dando outras voltas pelo caminho. E por isso fica aqui a minha recomendação de Sinners. Vejam de mente aberta. Não é um filme normal, não é um filme típico dos Oscars, vamos pôr assim. Mas é um filme extremamente elucidativo e tem uma progressão da história muito, muito, muito acelerada, portanto não é um filme que causa vontade de bocejar, nem de ir à casa bem a meio. Agora, saindo da comunidade afro-americana e passando para a Colômbia, temos um livro. Este livro que vos trago não está traduzido para português de Portugal, esta edição é da Intrínseca do Brasil, que encontrei num alfarrabista, ou seja, como dizem os brasileiros, num sebo, em Portugal, em Cascais, um sítio ótimo para comprar livros, já agora. E Pilar Quintana, A Cachorra, La Perra, os portugueses podem lê-lo em espanhol, ok? É um livro fácil de compreensão em espanhol, eu já vou confirmar. Este livro é extraordinário, porque é curto,
e trabalha também temáticas que estão relacionadas com racismo, com opressão, mas desta vez aqui sob um ângulo ligeiramente diferente. Damaris, que é a personagem principal, é uma mulher de 40 anos, empregada doméstica, que vive numa aldeia rural da Colômbia, portanto, poucos recursos, com o marido, ele não é muito simpático, ele é hostil e é mal disposto, pronto, vamos dizer assim. E a Damaris não consegue ter filhos. Isto causa muita ansiedade, porque claramente vive numa comunidade extremamente conservadora, em que transgredir minimamente simboliza ou significa perder a identidade cultural naquele espaço. Há uma citação que eu até posso ler aqui sobre isso mesmo. Sentia que a vida era como a Angra e que ela precisava atravessá-la caminhando com os pés enterrados no barro e a água até à cintura, sozinha, completamente só, em um corpo que não lhe dava filhos e só servia para quebrar coisas. Esta é a visão que a própria Damaris tem de si. E eu li a citação mais para o fim do livro, portanto essa visão mantém-se. Não vou dar, de novo, não vou falar demasiado, não vou dar spoilers, mas sabemos desde o início, pela própria capa e pelo título, de que este livro gira em torno de uma cadela. A Damaris, para tentar suprir esse vazio emocional por não conseguir ter filhos, adota uma cadela. O marido já tinha cães, os cães símbolo de masculinidade máxima, grandes defensores da casa, mas Damaris adota a Shirley, que é uma cadela vulgar e sem a componente de proteção. Portanto, a Shirley não vai defender ninguém. A Shirley é uma vadia do início ao fim. A Shirley não é uma cadela de apego ao ser humano, de correspondência com essas expectativas que o ser humano tanto impõe aos animais de estimação. Todo este livro é uma negação das tradições antropocêntricas que injetamos na natureza, nos animais e em nós outros, em todos nós. Porque a visão antropocêntrica de que a mulher deve ser um receptáculo do homem para procriar não existe. A ideia de que um cão deve ser obediente e fiel e deve proteger não existe. E a ideia de que a natureza deve acomodar a vida humana e não causar impacto também é destituída de significado aqui. Portanto, a visão antropocêntrica coloca sempre o ser humano no centro e à volta do qual tudo gira e tudo se conforma, é arrasada. E este livro, em tão poucas páginas, trabalha essa temática de forma brilhante. É muito engraçado porque a sociedade impõe a Damaris vários comportamentos. Damaris é, tal como estas comunidades em regressão muito pequenas, julga muito as vizinhas e as vizinhas julgam-na. Portanto, ela vive há uma tentativa de domesticar a Damaris constantemente, a sociedade fala constantemente. E depois Damaris, em vez de conseguir olhar para isso e desconstruir, como está num círculo pequeno, como não tem instrução, como não tem estímulos para além daquele contexto claustrofóbico, Damaris acaba por reproduzir essa mesma tentativa constante de domesticação. Ora, qual é que é a questão? É que a natureza não pode ser domada tão facilmente como o ser humano. E a cadela que Damaris tenta domesticar a toda a força não obedece, e não obedecendo faz com que Damaris se torne uma pessoa que não é. Torna-se uma pessoa mais violenta e completamente desassociada daquilo que era no início do livro. Damaris sofre de ansiedade psicológica. É algo que eu amo nas personagens dos livros e dos filmes, que é a ideia de que a personagem no início não é a mesma que é no fim. Não é uma personagem plana, é uma personagem que de facto se desenvolve ao longo da obra e cujo comportamento se modifica. É um livro que não tem floreados na escrita, é bastante direto e que trabalha, como eu disse, temáticas tão relevantes. A Damaris e o marido não são pessoas brancas e logo aí também vemos essa circunstância a atuar por causa dos patrões também da Damaris. Essa é outro elemento que é incluído no livro, do qual não vou falar muito porque senão também falo do livro inteiro. O final é mais chocante do que eu estava à espera e para quem tem algumas dificuldades em ler sobre animais nos livros e é extremamente sensível sobre animais, mas não tem aquele nível de horror que se calhar estão à espera. Mas ainda assim, se forem extremamente sensíveis, não recomendo a leitura. No entanto, gostava de vos dizer que nunca utilizem esses medos internos para vos afastar da arte, porque a arte, quando vos põe a certos atrofios mentais que vocês já têm, é importante que os limpem através de um meio que é feito
para que, com calma e com sabedoria, refletir e desconstruir certas, enfim, imposições que nós colocamos a nós próprios. Posto isto, é um livro que recomendo imenso. Já não li uma autora colombiana há muito tempo e, portanto, já temos aqui umas veias da América Latina que fazem sempre muito, muito bem à alma. Quanto à música, já disse que fica aqui a recomendação da banda sonora dos Sinners, dos Pecadores. Por favor, vão ouvir. Agora, quanto à próxima rúbrica, eu a partir daqui tendencialmente farei uma segunda parte no Diário Cultural que tem a ver com a arte, a história da arte. Não só porque eu estou a ler um livro que é a arte por todo o mundo, ao longo dos séculos, como eu também tenho muito interesse em estudar a história da arte. E eu pensei, bom, já que vou fazer esse estudo, por que não trazer-vos essa conversação? Não vou dar aqui aulas de história da arte, não é essa a minha formação sequer, são só aqui reflexões e aglomerados de teoria que eu fui juntando. Quem percebe mais disso do que eu pode deixar nos comentários críticas àquilo que eu disse ou adendos à vontade, mas aqui o intuito é começar pelo início da história da arte, que é a arte paleolítica. É que os Homo sapiens, nós fazemos arte, mas os neandertais também faziam arte. Não da mesma forma nem com a mesma intenção que nós. E aqui no Paleolítico, vamos lembrar que a humanidade teve origem em África e num passado muito remoto, e há uma pedra que eu vou deixar aqui no ecrã. Esta pedra Makabansegat é uma pedra com 3 milhões de anos que foi encontrada em África, mais especificamente acho que África do Sul, exatamente, e é o primeiro exemplo daquilo que nós podemos chamar arte. Portanto, temos uma perfuração na pedra de forma a criar uma cara. Arte, como aquela que nós identificamos do Paleolítico, não é isto. É um bocadinho mais para a frente na história. Falamos agora de 40 a 30 mil anos antes de Cristo. E a arte paleolítica, por causa também dos filmes de animação, associamos às cavernas, não é? Às chamadas caves, e às grutas. E sim, é verdade, porque eram sítios abrigados, eram sítios que até estavam minimamente perto dos recursos naturais, mas qual é que é o problema? É que essa arte agora do Paleolítico de que vos vou falar, ela perdeu-se muito com o passar dos anos, porque essas caves estavam muito perto também, muitas vezes, de recursos hídricos e houve erosão das cavernas e das grutas. Então não temos necessariamente acesso. E só para terem mais ou menos noção, ainda no século XX ainda se estavam a descobrir grutas. Provavelmente é possível que se venham a descobrir mais, logo se vê. Mas estas grutas têm arte muito, muito interessante. E justamente o que é que se pintava e o que é que se desenhava, porque não era tudo. Produziam-se colares de conchas, formas humanas, animais em marfim, barro e pedra, pinturas murais, esculturas em grutas. Aqui no Paleolítico nós fomos para além do reconhecimento das formas humanas e animais. Havia de facto uma tentativa de registar certos simbolismos aos quais já agora não temos acesso. Fica já aqui a nota que quem se estiver a perguntar, não, nós não sabemos o verdadeiro simbolismo dos desenhos e pinturas das grutas. Há quem fale em misticismo, há quem fale em simplesmente tentar descobrir a fisionomia, a anatomia dos animais, mesmo não os comendo, porque muitos dos animais pintados nesta altura não eram sequer alimento humano. E aqui sobre o significado por trás destes desenhos e pinturas das grutas do Paleolítico não há respostas, não há forma de as obter, há várias teorias e depois também depende da localização geográfica, porque uma coisa eram as grutas em Espanha, outras coisas eram as grutas em França e por aí fora. Portanto, aí também dependeria do que se estava a passar em cada lugar. Mas vamos agora especificar um bocadinho mais sobre estas grutas. Os exemplos mais conhecidos de grutas são, em Espanha e França, temos o Lascaux, o Penchemorle e Altamira. Estas são as mais conhecidas e onde podemos registar e analisar o maior número de desenhos e de pinturas. Uma nota, por exemplo, é que Lascaux é uma gruta muito importante porque nós conseguimos ver que houve um processo ao longo dos séculos de registro naquela gruta e, portanto, temos desenhos que claramente remontam a uma fase inicial do Paleolítico e outras que remontam a uma fase mais final. No entanto, nós falamos sempre aqui nesta altura do Paleolítico superior, tendencialmente, mas dentro do Paleolítico superior há muitos anos de intervalo. E estas grutas, de facto, são interessantes porque mostram até uma
uma cronologia da história da arte dentro das próprias grutas. Uma das grandes questões é porque é que se pintavam touros e cavalos, tendo em conta que não se comia touros e cavalos. E aqui surge a teoria de que poderia ter a ver com essa necessidade de compreender as fisionomias. E outro fator muito interessante aqui é que no Paleolítico Superior, esta arte aqui raramente se desenhavam e pintavam homens. Eram sempre quase mulheres. E as mulheres tinham figuras exageradas, quase para trazer esta componente da fertilidade e levá-la ao expoente máximo. Portanto, os homens, irrelevante. E como as cavernas eram tão escuras, é engraçado que eles faziam fogueiras, andavam com tochas, portanto, enquanto um pintava, os outros estavam lá à volta a tentar dar luz. Portanto, toda a logística da coisa não era nada fácil. Embora também houvesse registros de desenho e de pintura na parte exterior das cavernas. Há quem entenda que também fosse para atrair animais, para os caçar, mas ninguém sabe ao certo. E como é que eles chegavam às tintas? Por exemplo, porque não era só... Portanto, eles usavam até materiais de tonalidade vermelha, portanto, eles esmagavam minerais, fazia aqui um pó, depois eles pintavam com as mãos, outras vezes pintavam com madeira e pedras, usavam pedras para fazer paletas. Enfim, toda uma criatividade extraordinária e, de facto, até era bastante avançada essa forma de fazer arte para a época em que estávamos. De novo, são neandertais, não eram pessoas como nós hoje em dia, mas já tinham uma necessidade de expressão elevadíssima para a época. Por isso é que eu acho que falar do Paleolítico às vezes fica muito lá para trás, ninguém liga nenhuma. Mas é interessante como o ser humano tem essa predisposição para a arte e para a expressão artística desde sempre. Obviamente que no próximo episódio falaremos da arte neolítica, portanto um bocadinho mais para a frente, mas por agora ficaram aqui as breves curiosidades sobre o Paleolítico. E também para termos mais respeito sobre a nossa própria espécie, porque a verdade não somos tão maus assim, pronto, temos algumas qualidades interessantes. Uma nota final é que quem gosta de filosofia e quem consegue ler inglês recomenda a subscrição da revista Philosophy Now. É uma revista que eu descobri porque estava a fazer pesquisa aqui para os vídeos e percebi que havia várias teorias filosóficas que queria aprofundar. Eu paguei 22€ para um ano inteiro e tenho acesso a todos os artigos alguma vez escritos. Vêm com temáticas específicas, por exemplo, há revistas só sobre o que é identidade e por aí fora. Vejo-vos numa próxima. Até mais.